A carta dos 5 de espadas. Vamos interpretar essa carta ao vivo aqui com vocês. O nosso método de leitura não vai ser apenas prestando atenção no significado de palavra-chave, mas sim na imagem da carta, tá? Porque se tem imagem, deve ser lido. A imagem de uma pessoa que tem várias espadas em sua mão e algumas jogadas ao chão, né? Ao fundo nós temos duas pessoas saindo como se fossem derrotadas, ou seja, tem uma semelhança e significado de batalhas, de alguma coisa que acabou acontecendo, né? E aí saiu duas pessoas derrotadas e uma pessoa, né, que saiu ganhando sobre essa situação. Percebam a expressão facial desta pessoa, onde ela se sentiu assim, não no sentido de vitória boa, mas no sentido de vitória ruim. Sério, como se fosse um sorriso de desdém, um sorriso de deboche, entende? Então, há uma certa malícia com relação a isso. Por isso que o significado da carta fala sobre quando você vence alguma coisa na vida, porém assim, de uma maneira que não é tão justa. Porque aqui não me parece que é uma carta de justiça. Porque aqui me parece que duas pessoas acabaram saindo perdendo dessa situação, entendeu? Além disso, eu poderia analisar o fundo que tem um homem, né, que parece que ele tá colocando as mãos assim no rosto dele para tentar tapar algum tipo de choro, tipo se sentindo derrotado nessa situação. Além disso, nós temos aqui na imagem ventos muito fortes, nuvens muito fortes que poderiam falar sobre uma coisa inesperada, uma coisa em movimento, um grande movimento acontecendo, entendeu? Coisas drásticas, coisas bruscas mudando, entende? Além disso, nós estamos conseguindo perceber aqui no fundo questão de montanhas que podem estar representando também dificuldades no meio do caminho depois dessa situação, uma jornada que deve ser trilhada com relação a isso. Lembre-se, o fundo da imagem também é importante, porque se ele está presente é porque deve ser em alguma coisa. Qual o significado de montanhas em específico? Pode falar sobre caminhos, né? Caminhos que você vai ter que trilhar, certos tipos de dificuldades, entendeu? Certas aflições, entendeu? Certo tipo de coisa aqui em específico. Além disso, né? Estar falando aqui também de um. Poderia também aqui estar falando sobre a representação de alguma imagem artística, porque aqui o solo desta imagem não é necessariamente na terra, é como se fosse em um palco, entende? Então, seria como se fosse a representação de alguma coisa em específico, entende? Percebam que aqui o chão não é de terra com gramas, mas sim de um palco, como se fosse um teatro de alguma coisa que acontecendo, alguma cena acontecendo. Então, essa é uma das várias interpretações da imagem que você pode ter sobre a carta dos 5 de espadas. E aí, você já teve essa questão dessa interpretação? Me conta nos comentários.